Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise clínica de algo que pega muita gente de surpresa. O objetivo aqui é desmistificar uma ligação fascinante: a relação direta entre a nossa saúde intestinal e aquela dor crônica no corpo que não passa de jeito nenhum. Sabe, é muito comum a gente focar só no músculo, no tendão e no osso quando a dor aparece. Mas a literatura clínica nos mostra que muitas vezes a gente precisa olhar mais fundo, literalmente para dentro do nosso abdômen, para entender a verdadeira raiz do problema. Bom, para organizar essa nossa consulta de hoje, a gente vai seguir 5 passos bem práticos. Vamos passar pelo centro de controle, entender como o intestino causa dor, analisar um caso clínico prático, repassar um checklist de sinais e, por fim, definir os primeiros passos para melhorar. Então vamos lá. Passo 1. O centro de controle. A origem oculta da dor. A pergunta que não quer calar é a seguinte: de onde realmente vem a dor crônica nas costas? Para quem sofre com dores constantes e já tentou de tudo, alongamento, massagem, analgésico, e nada traz um alívio real, olha, existe um culpado oculto aí que quase sempre passa batido nas avaliações normais. Pois é, muitas vezes a dor nas costas não é um problema das costas em si. A gente precisa pensar no intestino como a grande sala de controle central de uma fábrica. Se essa sala de controle começa a apitar, soando um alarme por causa de uma inflamação ou irritação, o que acontece? A fábrica inteira entra em protocolo de segurança, né? No nosso corpo é exatamente a mesma coisa. O sistema músculo-esquelético inteiro entra em estado de alerta e acaba travando. Ou seja, se o intestino desregula, os músculos reagem. É um mecanismo de defesa puro e simples. Vamos para o passo 2, como o intestino causa dor, entendendo as 3 vias principais. Essa conexão acontece basicamente por 3 vias. Primeiro, a inflamação sistêmica, que deixa os nossos músculos e as fáscias super reativos e sensíveis a qualquer estímulo. Segundo, a sobrecarga mecânica, que é gerada pelo inchaço interno. E terceiro, os desequilíbrios causados no nosso sistema nervoso autônomo. E essa analogia aqui ilustra de forma brilhante o que é a sobrecarga mecânica. Pensa no excesso de gases e na fermentação intestinal como um balão que vai inflando rápido dentro de uma caixa bem apertada. Esse intestino distendido empurra fisicamente o diafragma lá para cima e a musculatura da lombar lá para trás. É uma pressão mecânica real. Músculos profundos acabam recebendo essa pressão de dentro para fora. Isso altera completamente a nossa postura, trava a mobilidade e cria aquela tensão que parece não ter fim. Agora, falando sobre sistema nervoso, tem um dado clínico que é chocante. Sabia que incríveis 90% de toda a serotonina do nosso corpo é produzida diretamente no intestino? E veja bem, a serotonina não serve só para regular o humor. Ela é absolutamente crucial para regular o nosso sono e a forma como a gente percebe a dor. Se o intestino está doente, essa produção vai lá para o chão e a dor piora. Quando a gente compara o intestino saudável com o intestino inflamado, a diferença clínica é brutal. O intestino inflamado, que sofre com desbiose, sabe, por causa da falta de fibra, excesso de açúcar, ele acaba ficando muito permeável. Ele literalmente deixa vazar substâncias inflamatórias direto para a corrente sanguínea. E isso liga um sinal de alerta no corpo inteiro. O alarme de perigo fica soando direto, o que deixa a face super rígida, cria pontos de tensão constantes e faz com que a gente sinta qualquer dor com muito mais intensidade. E como isso funciona no dia a dia? Vamos para o passo 3, o caso clínico prático. Imagina que a gente está aqui no consultório agora e entra um paciente, um homem de 38 anos com uma queixa clássica, dor na lombar que vai e volta há anos. Só que, conversando um pouco mais, ele relata outras coisas. Ele conta que a barriga dele fica muito estufada à noite, que tem excesso de gases, o estresse está lá no alto e ele acorda todo travado de manhã. Quando a gente vai para o exame físico, o diafragma dele está duro que nem pedra, a lombar super sensível ao toque e a parte de trás da perna visivelmente encurtada. Resumindo, o corpo inteiro dele está travado como resposta ao que está acontecendo lá no abdômen. Aqui na clínica, existe um teste diagnóstico de uma simplicidade brilhante, que revela na hora se é o intestino que está travando as coisas. É um teste em 3 passos. Primeiro, a gente pede para o paciente simplesmente tentar tocar os pés. Depois, a gente aplica uma pressão manual, suave, mais firme, na parte inferior direita do abdômen por uns 30 a 40 segundos. E aí, por último, pede para ele repetir aquele primeiro movimento de tentar tocar os pés. E é aqui que a mágica acontece. Se a mobilidade melhorar depois de fazer essa leve liberação da pressão abdominal,
Bingo! A gente tem a confirmação de que existe uma influência intestinal direta causando aquela dor e aquela restrição física. É literalmente o balão dentro da caixa sendo esvaziado por um momento, dando espaço para a musculatura lombar relaxar. Com esse mecanismo claro na cabeça, vamos para o passo 4, o nosso checklist de sinais, para ajudar a identificar a origem do problema. A gente usa esse checklist rápido, de 30 segundos, que destaca bem os sintomas diários que apontam para o intestino como o grande vilão. Por exemplo, a barriga amanhece murchinha, mas vai estufando até a noite? Tem gases frequentes? Dificuldade de ir ao banheiro? As dores no corpo têm picos em dias de muito estresse? E, principalmente, pioram depois de comer certos alimentos mais pesados? Tudo isso é sinal de alerta fortíssimo. Além desses sintomas, no exame físico clínico, a gente também percebe um padrão bem claro. O diafragma costuma estar super tensionado, dificultando a respiração. Tem aquela rigidez forte pela manhã, a parte de trás das pernas e das costas toda tensa, e uma dor na lombar que parece que migra, sabe? E o detalhe mais importante, sem nenhuma causa estrutural que apareça nos exames de imagem. O paciente faz massagem, toma remédio, a dor até melhora, mas sempre volta. Por quê? Porque a origem, lá no intestino, continuou intocada. Certo. Então, para o nosso passo 5, primeiros passos para melhorar, vamos para o plano de ação prático. Se a gente quiser começar a resolver isso de verdade, os primeiros passos são muito seguros e envolvem ajustes básicos na rotina. Aumentar a ingestão de água ao longo do dia, colocar mais fibras solúveis e legumes no prato, cortar o excesso de farinha branca e açúcar e, olha, duas coisas simples, mas fundamentais: mastigar a comida bem devagar e evitar deitar logo depois das refeições para não atrapalhar a digestão. E tem uma técnica mecânica que é um verdadeiro divisor de águas. Adicionar só 5 minutinhos de respiração diafragmática. Sabe, aquela respiração profunda e lenta, direto na barriga logo antes de dormir, isso reduz muito a pressão dentro do abdômen, massageia os nossos órgãos de um jeito natural e avisa para o sistema nervoso que é a hora de relaxar. Ajuda muito no sono e reduz drasticamente a dor no dia seguinte. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão muito importante se você está investigando uma dor no corpo que não faz sentido. Será que essa dor persistente é realmente só um problema mecânico ali no músculo? Ou será que o centro de controle do seu corpo está soando um alarme e pedindo ajuda? Entender essa comunicação entre o intestino e o corpo pode ser exatamente a diferença entre apenas mascarar o sintoma e curar a dor de uma vez por todas. Pense nisso.